Conexão Unimed Erechim. Olá, muito bom dia a todos. Está começando o Conexão Unimed Erechim, um podcast produzido especialmente para compartilhar com você novos projetos e ações desenvolvidas pela sua Unimed e, claro, informações relacionadas à saúde. Seja muito bem-vindo e fique conosco. Alimentação, exercício físico e bons hábitos. Tudo isso contribui para uma saúde forte e equilibrada. Mas nem sempre é assim. A cada ano cresce o número de pessoas acima do peso em todo o mundo. Somente no Brasil, em outubro, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica anunciou que foram feitas 68.530 cirurgias bariátricas. Um número elevado que mudou a vida de muitas pessoas. Para conversar sobre o assunto, convidamos hoje o cirurgião geral e bariátrico, o Dr. Flávio Augusto Girardello. Seja muito bem-vindo, doutor, ao Conexão Unimed Erechim. Muito obrigado pelo convite. Então, doutor, quais fatores levam uma pessoa a se tornar obesa? Bom, a obesidade ela é uma doença, né? E ela é uma doença multifatorial. Então a gente tem desde assim, o padrão genético, que é muito importante, né? Então a carga genética, para ter uma ideia assim, filhos de dois pais que sejam obesos têm uma chance de quase 100% de se tornar obeso, tá? Então a carga genética é bastante importante. Mas além disso, nós temos a questão dos hábitos sociais, né? Os hábitos culturais, tá? E outros fatores, como por exemplo o fator ansiedade, fator depressão, né? Tem vários fatores que podem levar a pessoa, de repente, que tenha uma predisposição genética a desenvolver obesidade. Você pode ter uma pessoa que tem uma predisposição genética e ela não desenvolve, né? Então são vários fatores. A obesidade é uma doença multifatorial, né? A obesidade pode aumentar o risco de outras doenças? A obesidade, ela é uma doença que leva a outras doenças. Então, o paciente com obesidade, ele tem um risco aumentado de evoluir para um quadro de diabetes, hipertensão, problemas de colesterol, de triglicerídeos, vários tumores, vários cânceres têm fundo também na obesidade, problemas ortopédicos e uma coisa que muitas vezes não se leva em conta, questões emocionais bastante importantes, né? Que podem ser desencadeadas pelo fato da pessoa ser obesa, da pessoa ser diferente dos outros, né? Ou até aquele quadro de obesidade mais importante. Doutora, para quem está em casa e não sabe o que é uma cirurgia bariátrica, poderia explicar ela para nós e como ela induz a perda de peso? Então, a cirurgia, ela hoje em dia é tida como o método para tratamento da obesidade que dá um resultado melhor e a mais longo prazo, tá? Ela não é um procedimento milagroso, a gente sempre fala para os pacientes, a gente tem um índice de recidiva da obesidade em torno de 30% mais ou menos. Então, de cada 10 pacientes que a gente opera, 3 muitas vezes não perdem o peso necessário ou voltam a engordar, né? E a cirurgia, ela tem dois componentes que fazem com que o paciente perca peso. O primeiro deles é o fator restritivo, ou seja, a cirurgia dificulta o paciente se alimentar, então ele não consegue ingerir uma quantidade grande de alimentos, né? Isso a gente faz através da redução do estômago ou também da redução da passagem do estômago para o intestino. Então, esse é o fator restritivo. E nós temos o fator desabsortivo, que é o encurtamento da alça intestinal por onde o alimento vai passar. Então, normalmente o que a gente faz hoje é uma cirurgia que a gente chama de mista. Ela não é nem puramente restritiva, nem puramente desabsortiva. Ela tem os dois fatores, né? Então, um pouco de restrição e um pouco de desabsorção. Então, a gente tenta, dentro desse equilíbrio, né, de formas, fazer com que o paciente perca peso de uma forma saudável. Mas quando a cirurgia bariátrica passa a ser uma opção de tratamento, doutor?
Nós temos assim as indicações clássicas de cirurgia bariátrica, né? Então, primeira delas, a gente leva em consideração hoje em dia o índice de massa corporal. A pessoa pega a altura dela, multiplica por ela pela altura, vai dar um valor, e aí divide o peso por esse valor que deu. Isso vai dar o índice de massa corporal. Não é o melhor parâmetro, mas é o parâmetro que se usa hoje em dia. Então, o paciente que tem um índice de massa corporal acima de 40, ele é dito como obesidade grau 3 ou obesidade mórbida. Tá? Então, esse paciente, desde que ele tenha condições de entender o que é a cirurgia, já tentou várias dietas prévias, tentou cuidados prévios sem resultado, ele é um candidato à cirurgia bariátrica. Então, normalmente os critérios são obesidade há mais de 5 anos, né? E tentativa de dieta há mais de 2 anos. Tentativas sérias, né? Não é aquela dieta de fim de semana, né? São tentativas que tem que ser muitas vezes registrada pelo próprio médico que faz o tratamento ou pela nutricionista, para que isso até seja usado mais tarde para conseguir uma autorização no convênio. Então, o índice de massa corporal acima de 40 indica a cirurgia, e os pacientes que têm o índice entre 35 e 40, que é a obesidade grau 2, esses pacientes passam a ter indicação de cirurgia se eles tiverem alguma comorbidade associada. A comorbidade são aquelas doenças que eu falei que a obesidade provoca. Então, é a hipertensão, é o diabetes, é a dislipidemia, os problemas ortopédicos. Muitas vezes o paciente tem apneia do sono, ele para de respirar de noite, problemas de ronco grave que vão levar a problemas de hipertensão, de insuficiência cardíaca. Então, é uma série de fatores. E uma das coisas que se está tentando hoje em dia é autorizar a cirurgia bariátrica para os pacientes com IMC abaixo de 35 com diabetes, porque se sabe que esses pacientes normalmente têm uma dificuldade grande de tratamento do diabetes, até 70% deles não conseguem controlar com os medicamentos e com insulina, e a cirurgia dá um resultado de melhora no diabetes que muitas vezes supera os 80%. Então é uma outra coisa que está sendo vista na Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica. Ainda não teve uma autorização da Anvisa, mas os protocolos existem e está se tentando fazer mais esse critério de indicação. Quais são as indicações e os benefícios dessa cirurgia? Que a gente tem com a cirurgia bariátrica é assim, por exemplo, o diabetes, a glicose do paciente, ela geralmente já começa a baixar mesmo antes da perda de peso. Isso aí é por fator hormonal. A cirurgia, ela tem um fator mecânico e ela tem um fator hormonal. E esse fator hormonal é que faz com que a diabetes melhore muito antes do paciente ter uma perda de peso significativa. Outra melhora que a gente tem é a melhora, por exemplo, na hipertensão. Essa já depende de uma certa perda de peso, né? Mas também ocorre uma melhora bem importante na hipertensão. Sem falar naqueles problemas ortopédicos que vão melhorar, dor na coluna, dor nos joelhos, dor nos tornozelos, no quadril. O paciente que já tem algum problema ortopédico prévio vai melhorar bastante com a perda de peso. Riscos versus benefícios. A cirurgia bariátrica, ela acabou sendo estigmatizada um pouco lá no início em que ela surgiu, né? É uma cirurgia que não é nova, essas cirurgias já vêm lá dos anos 50, várias formas foram estudadas, né? E hoje em dia se tem procedimentos reconhecidos pela Sociedade de Cirurgia Bariátrica que são realizados de forma minimamente invasiva, ou seja, por videolaparoscopia, né? Sem necessitar corte, tá? E que tem uma segurança bastante grande, né, na sua execução. Esse paciente ele é submetido a toda uma avaliação prévia antes da cirurgia por uma equipe multidisciplinar. Então tem o clínico, tem o fisioterapeuta, preparador físico, nutricionista, psicólogo, né? Então esse paciente ele é preparado antes da cirurgia para minimizar o máximo possível os riscos, né? E hoje em dia essa cirurgia ela tem uma segurança muito grande. Os riscos, lógico que existem, porque ela é uma cirurgia de grande porte num paciente que já tem um primeiro fator de complicação, que é a própria obesidade. O paciente obeso, a gente diz que ele é um paciente cronicamente inflamado,
Tá? Então ele tem fatores inflamatórios circulantes pela própria obesidade e isso vai levar com que as complicações no paciente obeso geralmente sejam mais importantes do que no paciente não obeso. Tá? Então daí a importância da gente fazer toda a prevenção, de que a cirurgia seja uma cirurgia tranquila, uma cirurgia com um tempo adequado, né? E que a recuperação dele seja o mais rápido possível. Hoje em dia, essas cirurgias são realizadas aqui no Hospital de Caridade, um tempo de duração em torno de 2 horas, 1h30, 2 horas de cirurgia, né? O paciente ele já se alimenta e já caminha no mesmo dia da cirurgia. Ele tem alta geralmente, não no dia seguinte, não é tão frequente, mas também alguns têm alta no dia seguinte, ou no máximo no outro dia, quando a cirurgia é tranquila e sem problemas e sem intercorrências, né? As complicações existem, é lógico, né, que elas existem, mas geralmente são complicações que a gente consegue contornar e depois o resultado geralmente é muito bom. Os benefícios superam muito as complicações, né? Então os benefícios superam muito as complicações. E mesmo aqueles pacientes que a gente tem assim, que eventualmente tenham alguma complicação mais séria, que fiquem internados por mais tempo, ou eventualmente passem pela UTI, ou por mais de um tratamento cirúrgico depois da primeira cirurgia, por alguma complicação, felizmente são poucos, mas eles existem, né? Depois de passado tudo, eles dizem que geralmente eles não se arrependem de ter feito a cirurgia, mesmo tendo tido algum tipo de complicação. Doutor, qual sua orientação a quem está nos ouvindo e se encontra em alguma situação que conversamos durante essa manhã? Eu acho que é muito importante, porque o paciente com obesidade ele tende muito a se esconder, né? Já é natural, muitas vezes ele tende a se esconder. Então, eu acho que é importantíssimo que a pessoa que acha que tem, de repente, indicação, que está com problemas de saúde, ou mesmo que está com problemas emocionais ligados à própria obesidade, que ele não fique só pensando, que ele haja, né, que ele tenha uma atitude mais proativa em cima disso. Se ele nunca tentou dietas, que ele tente, que ele vá atrás disso, que ele vá procurar um endocrinologista ou clínico para fazer um atendimento com respeito à perda de peso. E se isso já foi feito e ele acha que eventualmente ele tem indicação de uma cirurgia, que ele procure informação. Cuidado com a informação que existe na internet hoje em dia, né? Existem informações que são muito deturpadas, né? Existem grupos de pacientes ou pré ou pós-operatórios que têm às vezes ideias que não são as ideias corretas a respeito do procedimento. Então que ele procure profissional que executa o procedimento, que trabalha com isso, para ele se informar, não que ele precise fazer a cirurgia. Eu sempre digo que cada um tem o seu tempo, né? Mas ao menos que ele busque essa informação de forma adequada. Então que ele tenha essa informação, que ele consiga pensar a respeito disso, estudar a respeito disso, conversar com os familiares, né? E eventualmente poder fazer um procedimento que vai melhorar a vida dele para o resto da vida, que vai acabar sendo muito mais longa do que se ele permanecer com o quadro de obesidade. E estamos chegando ao fim do Conexão Unimed Erechim. E hoje conversamos com o cirurgião geral e bariátrico, o Dr. Flávio Augusto Girardello. Muito obrigada, doutor, pela sua presença. E eu que agradeço. Muito obrigado pela chance. E obrigada a todos vocês pela companhia. Logo, logo nos encontraremos. Siga nossas redes sociais para mais informações. Ficou com dúvida ou tem uma sugestão? Manda pra gente. A todos um excelente dia e uma ótima semana. Conexão Unimed Erechim.